Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Vocês com força. Jesus, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto. O tema da nossa partilha, eu e da Márcia, é educar seus filhos nas estradas do Senhor. Repete comigo: educar nossos filhos. Educar nossos filhos Nas estradas do Senhor. nas estradas do Senhor. Assente-se, tem lugar para se assentar. Então, por favor, ache o seu lugar e assente-se. Que você não vai poder ficar aí durante a palestra. Por favor, assente-se. Repete comigo: educar nossos filhos. Educar nossos filhos Nas estradas do Senhor. nas estradas do Senhor. E a palavra que o evento nos deu é a palavra de Tobias 4. Você pega sua Bíblia. E você que não trouxe a Bíblia, o ano que vem, não se esqueça. A pregação maravilhosa do Padre Zé Eduardo. Preciso ter a Bíblia na mão. Traga uma Bíblia para você e para o seu marido. Uma para você e para a sua esposa. Tobias 4, 1 a 20. E quando nós nos preparávamos para esta palavra, vocês sabem que eu sou diácono permanente. Vou fazer 19 anos de diácono no dia 8 de dezembro. Eu celebro muitos casamentos. Como eu estou na comunidade Canção Nova, eu não aceito celebrar muitos casamentos. Eu só celebro casamento de quem eu conheço. E eu procuro celebrar casamentos e eu faço a pergunta: se é para sempre. E quando um casal realiza o seu matrimônio, no rito sacramental do matrimônio, tem um consentimento e tem um diálogo antes do consentimento. Eu estou aqui nas minhas mãos com o ritual do matrimônio, e aqui o título é Rito Sacramental do Matrimônio. Está escrito assim: diálogo antes do consentimento. Lembra o que você falou? Você veio aqui, ou fazer a pergunta e você responde. Veio aqui para unir matrimônio. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. E você lembra que você... Quem falou isso? Levanta a mão. Há quantos anos atrás você falou isso? Mostre com a mão para mim ver. Quantos anos? 40? 42? 6? Que beleza! Abraçando o matrimônio. Quem falou isso? E de prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometeis? Sim. Vai ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na gordura e na magreza. Diz que a mulher casa pensando assim, sempre pensando assim: ele vai mudar. Ela casa com isso: ele vai mudar. E o homem casa pensando: ela nunca vai mudar. Mas no final dá tudo certo. O importante é perseverar. E agora nós entramos no que refere a nossa palestra, que é educar os filhos.
Qual é o tema? Educar seus filhos nas estradas do Senhor. Você lembra dessa pergunta que foi feita? Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim ou não? Sim. Quantos filhos Deus te deu? Mostra com a mão para eu ver. Combina aí o casal para somar as duas. Então, você teve 10? Fala, você mostra para eu somar os dois. Ó, um mostra 4, tu mostra 1. Vai lá, bota 1 você. Isso. Olha lá, 5. Quem mais? Mostra aí, Rivelino. Levanta bem alto a sua mão, você e seu marido. Se tem 2, um mostra um, outro mostra o outro. Olha lá. Isso. 2, 3. Vamos ver se o óculos do Lúlio funciona agora. 7. Olha, tem mais de 7 aí? 6. Que beleza. Vamos aplaudir a família. E nós vemos na palavra de Deus, que está em Tobias 4, de 1 a 20, na Bíblia da Ave Maria, está dito assim: conselhos ao jovem Tobias. E na tradução que a Márcia está o quê? Testamento de Tobit. Testamento de Tobit. Conselhos e testamento. E olha o que fala a palavra de Deus. Se você quer educar os seus filhos, olha o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus. A pregação do Padre Eduardo foi maravilhosa. Vamos voltar para a palavra de Deus, ela é o fundamento. Então, Tobias chamou seu filho, ele já estava assim passando desta para melhor. Ele disse: ouça as palavras que vou lhe dizer, e que elas sejam um sólido fundamento em teu coração. Que seja em teu coração um alimento sólido. Quando Deus tiver recebido a minha alma, darás sepultura ao meu corpo. Honrarás tua mãe todos os dias de tua vida, porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa, quando te trazia em seu seio. Quando ela morrer, tu a enterrarás junto de mim. Olha só, eu falo e você repete o conselho da Bíblia que Tobias deu ao seu filho: honrarás tua mãe. Honrarás tua mãe. Tira o caroço de manga da goela, não está saindo a voz de vocês. Acho que alguém comeu o caroço e jogou o abacate fora. É o contrário, hein, gente? Honrarás tua mãe. Honrarás tua mãe. Esse é o mais forte que você consegue falar. Precisa ser muito falado, está esquecido isso, gente. Honrarás tua mãe. Honrarás tua mãe. Todos os dias de tua vida. Todos os dias de tua vida. Porque deves lembrar de quantos perigos ela passou, por tua causa, quando te trazia em seu ventre. A palavra gratidão pelas nossas mães, honrar, como esse quarto mandamento precisa ser relembrado hoje. Tem filho em casa, fala assim: tchau pai, tchau. Fala tchau o quê, menino? É benção. Para pai e para mãe não fala tchau, não. O que fala para pai e mãe? Benção. Benção. Se você é mais chique como a Márcia, sua bênção, mamãe. Sua bênção, papai. Uma bênção, sua bênção, bênção. Honrar o pai e a mãe. E nós estamos aqui com duas traduções, né? O Nelsinho está aqui na Ave Maria e eu estou aqui com a CNBB. E olha que bonito que fala aqui, porque são duas traduções. Um é tirado do grego e a outra tradução. Olha aqui. Filho, quando eu tiver morrido, sepulta-me como convém e honra tua mãe.
por todos os dias de tua vida. Não a abandones e faze o que lhe agrada. A gente sabe o que agrada a mãe da gente, não sabe? O que é bom fazer, o que não é bom fazer, o que agrada aos pais, a gente sabe. E aqui está falando, faze o que lhe agrada, o que agrada a mãe. Não entristeça o seu espírito em coisa alguma. Então aqui a Bíblia está falando para a gente como é importante a gente fazer o que o pai e a mãe da gente, o que agrada a eles. Não entristecer o coração do pai, o coração da mãe. Mesmo que seu pai já está no céu, você sabe o que ele deixou para você de mandamento, você sabe o que ele te deixou de conselho. Não entristeça seu pai e sua mãe com as suas atitudes. Lembra-te dela, filho, que passou muitos perigos por tua causa quando estava em seu seio. Quando ela falecer, sepulta junto a mim, na mesma sepultura. Honrar pai e mãe. Tem filhos que têm problemas com a mãe. Às vezes atendemos pessoas que vêm rezar para a gente. Ai, minha mãe não gosta de mim, minha mãe abandonou, minha mãe foi isso, minha mãe foi aquilo. A mãe te deu a vida. Sem a sua mãe, sem o seu pai, você não existiria, nem para reclamar deles. E nós sabemos que esse mandamento hoje está muito esquecido. Eu queria só saber, dos mais antigos aqui, quem já ouviu a frase, não corre que é pior? Levanta a mão. Quem já ouviu a frase, quando eu te pegar, você vai ver? Quem já ouviu a frase, espera chegar lá em casa? Levanta bem a mão, mexe a mão aí. Ou então, quem já viu só o gesto assim, ó? Levanta a mão. Gente, eu falo sempre isso. Um dia eu fui no supermercado, eu vi um menininho fazendo birra, gritando com a mãe dele. Eu achei bonito, porque eu sempre tive um sonho de criança de fazer birra. Eu achava tão legal fazer birra. Mas eu começava e minha mãe tinha uma frase muito bonita, muito assim, calorosa para mim. Passava muito calor. Se você já ouviu essa frase também, você levante a mão e fala, eu quero ouvir. Não falei a frase ainda. Vocês estão apressados. Então na hora da birra, começava a querer fazer birra. Minha mãe falava assim, você quer chorar? Eu vou te ajudar a chorar com gosto. Quem? Quem já chorou com gosto? Quem já teve a bunda quente? Hoje não pode bater. Não pode, a lei da palmada proíbe. Nós nunca relamos a mão dos nossos filhos, nunca batemos neles. Mas nossos pais, minha mãe, meu pai nunca relou a mão, mas minha mãe compensava a parte do meu pai e a parte dela. E é engraçado hoje em dia, né? O pessoal faz propaganda de uma sandália aí e sempre mostra uma mulher pelada na praia, bonitona, com a sandália na mão. E é engraçado, quando eu vejo essa sandália, eu não lembro de mulher pelada, eu lembro de eu pelado. E a minha mãe com a sandália na mão. Quem lembra também dessa sandália? Levanta a mão. Quem já experimentou essa sandália naquelas partes? Levanta a mão, diga eu. Mas é interessante a pedagogia dos nossos pais, que sabiam botar o filho no lugar dele, que isso é um mandamento de Deus. Na Canção Nova tem um princípio que é autoridade e submissão. O princípio é duplo.
Essa semana, cadê a Micaela? Vem cá, minha filha. Vem cá, com tudo isso aí. Essa semana, eu estava dando uma formação na casa dessa menina. Isso. Estava dando formação para ela. Então, eu sou autoridade, eu sou diácono. Eu estou 45 anos com o Padre Jonas. Tinha 14, né, que eu sou velho, eu comecei cedo. E ela é novinha. Então, eu estava exercendo o meu ministério de diácono, não é? E agora, ela manda em mim. E quando ela mostrar a plaquinha, ai de mim se eu não parar. Eu tenho que parar. E quem criou essa plaquinha foi o Padre Jonas. Essa é a plaquinha da humildade. E eu até peço, eu sempre peço, mostra a plaquinha para mim. Que quem inventou a plaquinha, cadê a plaquinha? Vai lá buscar a plaquinha. A plaquinha da humildade, para. Porque tem pregador que quando mostra a plaquinha, se revolta e xinga, e pega lá atrás e tapa. Não, brincadeira, não acontece não. Olha aqui, ó. Daqui a pouco ela vai mostrar para mim o quê? Quanto tempo falta? Ela vai mostrar a plaquinha no final? Nessa hora, inverteu o nosso princípio. Ela está, eu tenho que obedecer a ela. É maravilhoso esse princípio da autoridade e submissão. Uma hora eu estou dando a ordem, outra hora eu tenho que ser submisso. Obrigado, minha filha, vou te obedecer. No casamento também, o padre explicou muito bem o que é ser submisso. Mas nós temos que desde pequeno colocar os nossos filhos no lugar deles. Hoje, nossos filhos têm muita informação e pouca formação. Nós temos que conversar com eles, falando com milhões de pessoas no meio pelo WhatsApp. E algumas coisas básicas nós temos que fazer, porque nós prometemos diante do altar educar nossos filhos. Você está disposto a receber os filhos e educar na lei de Cristo e da igreja? Por exemplo, lá em casa, na mesa de refeição, não tem celular. Na hora da refeição, em casa, não tem celular. Não tem, que nem eu vi uma moça almoçando esses dias, ela comia, passava o dedinho, comia, ela mordeu o dedo. Ela mordeu o dedo e estava mordendo o celular também. Não. Na hora das refeições, não tem celular. Na hora das refeições, não tem televisão. Não tem televisão. A gente tem que conversar. No quarto, não entra celular. No nosso quarto, não entra. Essa mulherzinha aqui, ela é calminha assim, mas ela é o amor que grita. Ela é italiana, minha gente. No quarto nosso não tem celular. Hoje os pais estão refém dos filhos. Você prometeu diante de Deus educar com amor, mas é para educar. É para educar. Não delegue à escola, não delegue ao celular ser babá do seu filho, que é cômodo. Eles estão derrubando a casa, eles estão botando fogo embaixo do colchão, eles estão quebrando tudo. Dá um celular e ele fica quietinho. Falando com quem? Acessando o quê? Assistindo o quê? Você fala, aí depois começa a ficar meio diferente. Então, não delegue ao celular a educação que você prometeu diante do altar, que você educaria seus filhos. Receber com amor, educando-os na lei de Cristo e da igreja. Quem aqui fez esse compromisso diante do altar no dia do seu casamento? Diga eu. Mas solta a sua voz. Quem respondeu que ia educar seus filhos, receber com amor os filhos, educando na lei de Cristo e da igreja? Diga eu. Deus levou a sério, e é papel de você pai, de você mãe, educar o seu filho, honrar, porque dia das mães é todo dia. Honrar o pai, honrar a mãe. Por isso, pai, não fale mal
da mãe dos seus filhos para os seus filhos. Mãe, não fale mal do pai dos seus filhos para sua filha, para o seu filho. Por quê? Um filho que não souber respeitar o pai e a mãe, não vai respeitar ninguém. Quando ele vier para a comunidade, ele não vai respeitar coordenador, padre, superior, fundador, porque ele não respeitou o pai, não aprendeu a respeitar o pai dentro de casa, não tem berço. Quem leu essa palavra assim? Você tem berço. Educar. Então, não abra mão disso, porque isso foi uma missão que você disse sim, e Deus levou a sério. E o sacramento do matrimônio, ele se atualiza. Todos os dias ele se atualiza. E todos os dias a gente tem que falar a mesma coisa para os nossos filhos. Não se cansar. Educar é você repetir muitas vezes a mesma coisa. O professor não é aquele que fala uma vez, depois dá os exercícios, depois fala de novo, depois apresenta o mesmo conteúdo de uma outra forma. O professor é a mesma coisa, o pai e a mãe é a mesma coisa. A gente tem que falar muitas vezes a mesma coisa, até eles entenderem, ou se não quiser entender, você fica firme na sua posição. Porque muitas vezes, o que o Nelsinho falou da criança que faz birra, que chora e tudo mais, o que a criança está querendo fazer? Ela está testando o limite. Está testando até onde ela pode ir. Porque a criança pequena, ela não sabe o que é bom e o que é ruim para ela. Ela não tem noção do que vai se machucar, o que não vai se machucar, o que vai ser bom para ela, o que não vai. Ela não tem noção, você pai e mãe tem. Então você pai e mãe tem que falar, agora é hora de tomar banho, ponto. É banho, gente, não tem mais. Agora é hora de não mexer no celular na mesa, ponto, é isso. Você tem que pôr o limite. O filho, quando é pequeno, ele vai testar. Ele pega escondido, ele vai falar, será que o pai e a mãe têm, é isso mesmo? Eles vão testando, eles vão testando. E se um dia você se cansa e deixa, ele vai falar, então isso aí não é tão importante. Um dia eu posso pegar no celular na mesa, outro dia não, e vai ser a mesma coisa. Não, você pai e mãe tem que colocar o limite. Até aqui pode ir, daqui para frente não. O pequeno vai sempre te testar. A criança vai fazer birra, vai fazer isso, vai sempre te testar. O adolescente, ele já vai querer saber das regras. O limite com o adolescente já é na conversa, já é ele é bem mais questionador. Então você na conversa, aqui fala, você está disposto a receber com amor? Então quando você tiver que repreender o seu filho ou corrigir, você tem que corrigir com amor. Não adianta você na raiva, na briga, na hora que você está cansado, você querer repreender seu filho. Não adianta, ele não vai escutar. Se você gritar, ele não vai escutar, ele vai se dar no direito de também gritar. Se o adolescente, o jovem, pré-adolescente, começa a gritar, você começa a falar baixo, para ele poder te escutar. Então, o adolescente é o mais questionador. Quando vai ficando jovem e quando vai ficando adulto, nós temos uma filha que se casou já, então nós estamos assim, já nessa fase, eles vão perguntar os limites de uma outra forma, fica mais fácil o diálogo, porque eles passaram por essas fases. Então, mais tarde, às vezes, fica mais fácil você conversar, você dialogar, você fala, olha minha filha, isso aqui não vai dar certo, olha, esse negócio que vocês estão querendo fazer, pensa bem. A gente não vai poder interferir tanto quando eles eram pequenininhos, mas você já vai ter aberto um diálogo, você já vai ter aberto a confiança dele, ele vai confiar em você desde pequenininho, porque vai sabendo que o pai e a mãe vão pondo os limites. E aí no adulto ele te escuta, porque ele desde pequeno aprendeu a te escutar. Mas o filho tem que escutar o pai e a mãe. A irritação não pode ser a base para uma correção. Repete comigo. A irritação não pode ser a base para a correção. Se você for para corrigir seu filho irritado, com raiva, ele não vai entender a sua correção. Quando você fala com amor,
Ou quando você faz, melhor ainda, você espera aquele seu filho que saiu, teve uma discussão, teve um acerto de contas. Em casa a gente conversa muito, mas só o seguinte: a gente não conversar também assunto sério na hora do almoço, da janta, das refeições. Em pai e mãe que na hora da comida vai chamar a atenção do filho, aí começa uma discussão à mesa. O que vai acontecer? O que já aconteceu em muitas noites de ceia de Natal, ou ceia de Ano Novo, ou almoço de família. Toca no assunto sério, aí começa o quê? Uma discussão, e de repente alguém larga o prato, aquele clima ruim. Então a mesa, na hora do almoço, janta, café, não é hora de conversar assunto sério, é hora de dar risada, é hora de falar: a Argentina não passou, gente, a Argentina perdeu. É hora de dar risada, é hora de contar as coisas, falar de futebol, é hora de brincar, dar risada um do outro. Mas o pai e a mãe têm uma missão: educar. A gente educa falando, mas a gente educa pelo exemplo. Levanta a mão aqui os homens que sabem cozinhar. Levanta a mão. Oh, que beleza! Filma aí, Rivelino. Levanta a mão os homens que sabem cozinhar. Mexe o braço aí. Mulheres, aplaudam esses homens. Levanta a mão aí, que beleza! Que beleza! Quem é o pai que o filho fala assim: ô pai, faz uma comidinha sua para nós aí? Levanta a mão. Olha aí, filma, Rivelino, filma aí, Rivelino. Quem é o pai que o filho, pai, faz essa comidinha sua? Quem o filho é freguês? Que beleza! Vamos aplaudir com mais força, gente. E você, homem que não sabe cozinhar, sai com a missão de aprender a cozinhar. Que gostoso quando você faz a comidinha gostosa para você. Hoje deixa para mim. Lá As em casa mulheres é assim. agradecem, né? Lá em casa é assim. E eu tenho excelentes cozinheiros dentro de casa, hein? Os meninos cozinham muito bem. E quando eu vou cozinhar para ele, eu tenho que me superar. Mas às vezes eu me supero. Sabe fazendo o quê? O Lucas ele tem um dom, ele faz de tudo. Comida chinesa, japonesa, arroz piemontese, faz de tudo, se você pensar. Falou: pai, aí ele deita no sofá e fala: pai, faz uma comidinha para mim. Ele é folgadão. Folgadinho, é um lindão. É um menino muito, um sorriso, ele derrete. Tá aquele sorrisão lindo dele e deita no sofá. E ela de tarde falou: pai, faz uma comidinha sua para mim. E eu pensei: o que eu vou fazer? Eu só tinha chuchu, arroz, um pedacinho só de bacon, mas tinha o ovo caipira. Com ovo caipira você salva um casamento. Aí eu pensei: vou fazer o quê? Peguei, cortei o chuchu, casquei o chuchu, abri ele, pedaços grandes, tirei aquela partinha branca. Eu como só com banha de porco, porquinho que eu crio, porquinho caipira, banha não faz mal. Acabei de fazer meus exames, tudo zerado. Colesterol, triglicéridos, pressão, triglicerídeos, tudo zerado. É a banha do pig. Aí, coloquei lá, soquei o alho, joguei o alho ali. E junto com o arroz, coloquei uns pedaços de chuchu no meio. Junto com o arroz, ó a receita, facinho. Vai junto ali, dei uma torradinha, coloquei mais água para ficar bem molinho. Como eu falava para minha mãe: faz arroz barrinho. Quem gosta de arroz barrinho? Ai, quando minha mãe errava o ponto, eu gostava tanto. Aí fiz aquele arroz e foi secando. Quando estava secando, eu achei um outro pedacinho de um queijo, estava lá guardado, esquecido. Cortei ele em cubinhos assim, deixei. Estava quase secando a água. Eu com o dedo enfiei assim, ó. A Márcia nem pode saber disso. Com o dedo, que ela é fina na cozinha também. Com o dedo eu enfiei a grossura de um dedo assim, os queijos. Aí derreteu aquele queijo no meio do arroz, no meio do chuchu. Fritei o ovinho caipira, 2, porque ele é bem bom de boca.
fritei um vinho, ele põe um monte de coisa, umas ervas que ele gosta. Falei, filho, tá pronto. Daí ele veio, e tinha um pedacinho de bacon. Daí ele veio, ele tirou, quando ele tirou assim, levantou aquele queijo assim. Essa hora. Nossa, pai, mas é muito. A panelinha assim, na tampa, é muito. E ele comeu uma panela inteirinha. Eu não falei, filho, eu te amo, o pai daria a vida para você. Mas olha, nós estamos cheios de blá blá blá, cheio de conversa, cheio de meta, seta, de não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá. Precisamos mais de gestos concretos de amor do que palavras. Quando você faz isso, você ganha o coração dos filhos. Vocês mães, vocês têm um poder tão grande de ir pelo coração. Vocês que liberam acesso ao Pai. Olha, meu pai era um pai muito amoroso. Meu pai era um boêmio. Até agradeço o casal que me trouxe um LP aí do Nelson Cavaquinho. Quem que trouxe? Muito obrigado, viu? Falta só a vitrola. Quem trouxe a vitrola, pode deixar para mim aí. Mas eu vou arrumar uma vitrola. Meu pai chamava Nelson. Era o Nelson do Cavaco. Meu pai cozinhava muito bem. Mas meu pai era um boêmio. Meu pai era um homem da noite. Ele saía quinta-feira à noite para buscar a mistura para a janta e voltava terça-feira sem a mistura. Mas minha mãe, na sabedoria dela, falava, olha aqui, ó, seu pai está numa vida errada, está na boemia, está na mulherada, mas ele é seu pai, respeita. E me fez tão bem isso, me fez tão bem amar o meu pai, que quando ele ficou doente, saiu de casa um tempo e pegou aquele câncer. Quem foi dar banho nele? Quem foi cuidar dele? Quem foi levar ele para o médico? Foi eu e meus irmãos, com todo o amor do nosso coração. Porque pai a gente perdoa, mãe a gente perdoa, porque eles nos deram a vida. Honra teu pai, honra todos os dias de tua vida. Honrar o pai é isso, coisas concretas que a gente aprende no berço, na família. E quando você põe o filho no lugar dele, em casa nunca deixei um filho, uma filha gritar com a mãe. Epa! Olha como é que você fala com a sua mãe. É bonito quando você, pai, exerce sua autoridade. Quando o seu filho, epa, abaixa a voz aí. Quem já fez isso com o filho? Levanta a mão. Pode aplaudir, parabéns. Qual foi a mãe que já fez isso? Epa, olha como você fala com seu pai. É assim que fala com o papai? Tem que ser assim. Fortalecer a autoridade do outro. E quando o Nelsinho falou da mãe que libera o acesso ao pai, isso é muito real. Porque as crianças, né, os jovens, os adolescentes, eles têm mais facilidade de falar com a gente. A mãe é o coração, né? Então a mãe é aquela que leva 9 meses de gestação. A mãe é aquela que de manhãzinha faz o leitinho, faz o mamai. A mãe é aquela que tem a ligação direta com o filho o tempo todo. No primeiro dia que você sabe que você está grávida, você já é mãe. O pai demora um pouco. Só depois, às vezes, que o neném nasce, é que ele fala, meu Deus, eu sou pai. Né? A mãe já tem aquilo dentro dela, essa ligação com o filho muito grande. Só que aí o que a gente faz errado muitas vezes? Muitas vezes a gente, como mãe, a gente pega a criança só para a gente. E tudo a gente quer resolver, e tudo a gente quer decidir. E a gente esquece de liberar o acesso do filho para o pai. O filho muitas vezes não tem coragem de contar aquilo lá para o pai. Muitas vezes o filho não tem coragem de pedir aquilo lá para o pai. E ele vem falar com a gente. Então a mãe é aquela que libera o acesso ao pai. Fala assim, filho, vai lá falar com seu pai. Conta isso para ele. Você já falou com seu pai sobre isso? Vamos conversar com ele? Vamos junto? Às vezes o pai é mais bravo. Às vezes o pai, não é o nosso caso, mas às vezes o pai é bravo, o pai é mais sério. Às vezes o pai fala menos. O pai às vezes é aquele que trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado e o filho não tem muito acesso ao pai.
Então a mulher, a mãe, é aquela que libera o acesso ao pai. Vamos lá junto? Vamos lá conversar com seu pai? Desde pequenininho, vamos lá passear com o pai? A mãe libera ou não o acesso ao pai. Então o convite hoje é você liberar mais esse acesso do seu filho para com o seu marido. Fala, vai lá passear com seu pai, conta isso para ele. Quando eles são adultos, mais ainda. Você já falou isso para o seu pai? Às vezes o filho vem falar situações de casamento, situações de casa, de querer... Vamos conversar com o pai entende mais. Vamos lá falar com o pai. Que beleza. Quem entendeu disso, diga amém. Quero ouvir só as mulheres que entenderam. Isso é maravilhoso. Você entendeu isso? Diga amém. Acontece muitas vezes. Não deixe as crianças te enrolar. Na adolescência ou na juventude, ele vem e fala com a mãe. Já falei com o pai e não falou nada, sai. Depois ele sai e deixa os dois brigando em casa. Quem já discutiu com a esposa por causa dos filhos, diga eu. Quem discutiu com a esposa no trânsito, diga eu. Quando ela fala assim, entra aqui, à esquerda. Quando ela fala assim, vai reto à direita. Quando você de repente está no trânsito e alguém ligou, eu não liguei, eu também não fui. Ué, mas tá só eu e você. Tá o calor, quando eu olho, elas têm a mão tão rápida. Elas têm a mãozinha assim, rapidinho. Minha gente, nós sabemos que isso é a beleza do casamento. Eu e a Márcia somos super diferentes, minha gente. A Márcia é da capital, fonoaudióloga, doutora. Eu sou aqui de Piquete, pé da serra. Primeiro presente que eu levei para ela, queria dar uma impressionada. Meu pai criava porco. Eu falei, pai, ao que o senhor matar um porco aí, o senhor me dá um pedaço aí, que tem uma menina aí que eu estou interessado em... eu não vou te arrumar. E meu pai tinha matado o cachaço. Quem sabe o que é o cachaço? Da aula de porcaria. O cachaço é o reprodutor. O porco não para de crescer. Ele vai crescer na vida inteira, até morrer. E esse porco era enorme. E o pai falou, olha que eu tiver um porquinho lá. Aí encontrei com ele na rua, filho, tá lá um pedaço de porco lá. Falei, mas eu morava aqui no interior, né? Falei, não, tá lá na mesa já, deixei lá. Quando eu cheguei, era um pernil de um porco. Gente, devia ter uns 15, 16 quilos o pernil, mais ou menos. A pata do bicho era isso aqui. E a mãe falou assim, aonde que é a menina? Para São Paulo. Meu Deus, São Paulo! Leva isso logo então. E eu procuramos uma bolsa, a maior bolsa que tinha em casa. Ainda fui com aquela patona para fora ainda. Aí eu fui, peguei para rodoviária. Só passava, olhava. Você sabe que pobre só viaja poltrona 1 e 2, 3 e 4, né? Poltrona 2, por favor. Aí entrei. O motorista já olhou, deu uma risadinha. Eu falei. Aí botei no pé, não dá para esticar a perna. Aí botei em cima. Joguei ele patão para fora do porco, assim, ó. E eu olhava para trás, todo mundo estava rindo. Não sei porque você está rindo também. Todo mundo rindo, eu olhava, eles paravam de rir. Vai, dá risada. Quando eu olhar, vocês param. Desse jeito, até São Paulo. E minha mãe falava no interior, olha, São Paulo o pessoal rouba, cuidado. Aí eu no metrô pus o pernilzão aqui, só. Todo mundo olhando, caipirão. E ela morava em Santana, na Benta Pereira, uma subida, perto do meio-dia, uma lua, e eu, a bolsona. E o pessoal rachando de rir. O irmão dela está aqui, cadê ele? O João. Ali, o João está ali, ó. Quando eu cheguei, apertei a campainha, botei aquela bolsa segurando, tremendo a mão atrás, assim. Ela saiu e falou, oi. Falei, surpresa! Aí ela pegou aquele buquê de porco assim na mão.
Quando ela entrou na sala, lembra, João? São 7 irmãos, vazou tudo, ficou um na sala, só dando risada. Só a mãe dela que não riu. Falou, não vou espantar o pardal não, vou dar um jeito da minha filha. Já tinha levado os temperos, vamos temperar carne de porco estraga, temperamos. Todo mundo riu, mas no outro dia todo mundo comeu também. Então naquele dia ficou muito claro que a doutora ia namorar um Jeca Tatu. E no dia a dia nós somos muito diferentes, minha gente. E nossos filhos sabem dessa diferença. Gente, ela é fina, irmã. Eu sou apaixonado por isso. Tá só eu e ela. Só eu e ela. Segura o copo aqui. Eu e ela, fica ali, bem, a nossa mesa. Aí ela fala assim para mim. Fala para mim assim: por favor, passe-me a água. Só nós dois. Só eu e ela na casa. Aí chega a minha vez, eu para ela. Aí o que você fala? Fala o que você quer, fica assim, ó. Fica apontando as coisas, gente. Ai, que falta de educação. Que falta de educação. Falta de educação. Gente, se eu tomasse um suco. Refrigerante também. Eu não estou tomando mais, graças a Deus. Eu faço. Ai, que falta de educação. Nossos filhos cresceram vendo nossas diferenças, mas elas não são barreiras. Sabe por quê? Eles sabem que a gente é diferente, e é diferente mesmo. Ela ama cebola e eu não gosto de cebola. Eu faço bife acebolado, ela come a cebola, eu como bife, não tem briga. Não tem jeito, homem e mulher é diferente. Deus criou as diferenças. E é tão bom, né, gente? Quando a gente pode ver que o outro é diferente, mas não é meu inimigo. Padre José Eduardo ontem falou: o meu inimigo não é o meu esposo. O meu inimigo é o inimigo de Deus. Eu não estou em luta contra o meu inimigo. Meu inimigo não é o meu marido. As coisas em casa precisam ser resolvidas. Ele não é o meu inimigo. E quase terminando a nossa partilha, essa palavra de Tobias 4, 1, 6, fala assim, eu falo, você repete: conserva sempre em teu coração. Conserva sempre em teu o pensamento coração de Deus. O pensamento de Deus. Guarda-te do pecado. Guarda-te do pecado. E não transgrida os mandamentos. E não transgrida os mandamentos. Dá esmola dos teus bens. Dá esmola do teu E não te desvies de nenhum pobre. E não te desvies de nenhum Sê pobre. misericordioso. Sê misericordioso. Segundo as suas posses. Segundo as suas posses. Nossos filhos precisam ver a gente fazendo a caridade. A gente gosta do frio. Quem gosta do frio porque tem blusa, é gostoso, você fica mais bonito. Mas quem gosta do frio? Você tem blusa, você tem agasalho. Queria chamar aqui a Miriam e o Léo aqui, vem cá. Sabe, o maior tesouro que você pode deixar para o seu filho? É a fé, é o amor a Deus. Porque nós desde pequeno, acho que nós nunca batemos nossos filhos, mas as suas que eu levei, aquilo que minha mãe falava, que nos educou, a gente passa para ele com uma palavra. Gente, eles estão casados, gente. Há vários quanto tempo? 5 meses. Há vários 5 meses. Vamos aplaudir essa nova família. Filha e Léo, qual foi o maior presente que nós deixamos para você? Olha, a gente recebe muitos presentes dos nossos pais, mas com certeza o maior presente é a gente amar e respeitar a Deus. Porque quando a gente aprende isso dentro de casa, a gente consegue viver tudo isso que eles falaram aqui com eficácia, né? A gente está casada amanhã, faz 5 meses, e nem por isso eu deixei de respeitar meus pais, porque eu saí de casa, nem por isso eu deixei de amá-los, mas acredito que quando a gente sai de casa, a gente não pode sair de casa, nossa, que alívio,
nossa, graças a Deus, estou indo para uma faculdade, o seu filho, estou indo para uma faculdade, vou morar longe, ou casei, vou morar longe dos meus pais, graças a Deus. Pelo contrário, meus pais me ensinaram a ter saudade de casa. De manhã, meu pai fazia toda manhã quase um ovinho caipira no pão e café. Todo dia. Pai, faz um ovinho para mim. E eu sinto saudade dessas coisas, porque eles me ensinaram a sentir saudade de casa. Faz 5 meses, a gente mora na mesma cidade, se vê muito, final de semana vai almoçar na casa do pai, sempre. Mas eles me ensinaram a sentir essa saudade, a saber que é bom estar em casa. Porque se às vezes também eles sempre brigassem, se eles sempre não conversassem com a gente, se todo esse tempo, 22 anos que eu morei em casa, se eu não me sentisse bem ali, eu não ia sentir saudade de casa, eu ia querer ir embora mesmo. Mas a diferença é essa, quando a gente aprende a gostar de estar em casa. Minha mãe sempre ensinou a gente a levar os amigos para casa. Vocês querem sair? Esse fim de semana vocês saem, mas fim de semana que vem, tragam os seus amigos aqui para casa. Vamos fazer um cinema, assistir filme, o pai vai cozinhar, faz uma panela de yakisoba ou faz um churrasco. Porque meus amigos gostam de ir para casa dos meus pais hoje. E é assim na sua casa também, né, amor? E o que é bonito também é que hoje eles trabalham no cursilho para jovens, né, Léo? Como é que é esse trabalho que vocês fazem? Eu acho que realmente o que você falou de berço, de exemplo, a gente está fazendo isso na nossa vida. Que a gente teve o exemplo tanto dos meus pais quanto dos vocês. E hoje a gente está há 3 anos participando do movimento de cursilhos para jovens, aqui da Diocese de Lorena. E a gente faz um trabalho com jovens. Então a gente tem o que a gente chama do nosso tripé do movimento de cursilhos, que é a nossa oração, a formação e a nossa ação. Então a gente está em constante busca de estar fazendo algo para os outros. A gente está em constante busca de estar evangelizando os ambientes. E nada mais certo do que a gente fazer como nosso exemplo. É o que a gente mais aprendeu com eles. Então a gente tenta ser testemunho vivo para passar isso para tantos, para os jovens, para quem precisa realmente. E esse é o nosso trabalho que a gente faz no Cursilho também. Miriam, naquele filminho que você falou uma coisa no começo. Como é que é? Primeiro Deus? Fala bem alto. No nosso casamento, a gente gravou uma entrevista e eu sempre falei isso para o Léo desde o começo do namoro e a gente eternizou isso no nosso casamento, que era primeiro Deus, depois a gente. Primeiro Deus na nossa vida, os nossos compromissos, no domingo de ir à missa e depois o nosso amor, que está junto com Deus, está em Deus, mas Deus tem que vir em primeiro lugar. Então, eu acho que é muito bonito quando a gente consegue aprender dos nossos pais isso. Não adianta também você massacrar a Bíblia na cabeça do seu filho e falar, aprende, você tem que ouvir, você tem que ir lá na Canção Nova. Não, é na conversa, é mostrando o que é bom, é mostrando o que é real. Não adianta você querer enfiar a goela abaixo as coisas no seu filho, que ele não vai entender. Mas você mostrando o que é importante, mostrando o que é bom, ele vai gostar também, ele vai querer, nossa, mas meu pai está tão feliz lá naquele lugar, eu vou querer ir também. Meu pai ele sai tão bem da missa, ele não reclama do padre, ele não fala mal da igreja, ele está gostando tanto de ir naquele lugar, acho que eu vou também, para ver como é que é. E aí você vai conseguir atrair seu filho para a igreja. Muito bem, minha gente. Não veio pronta. Não veio pronta, desde pequenininho. É de pequenininho que se torce o pepino. Então, quem já ouviu o padre falar na igreja assim, essa criança não tem pai e mãe não? Quem já ouviu essa frase? Levanta bem alto a mão. Essa criança não tem pai e mãe não? Desculpa, sacerdote, mesmo que o padre fale isso, não se afaste da igreja. Não deixe levar as crianças para a igreja. Leve as crianças para a igreja. E peça perdão para o padre. Mas, padre, me perdoa, mas domingo que vem eu estou aqui de novo. Não se afaste da igreja. Vamos aplaudir a família, minha gente. Vamos aplaudir a família. Eu queria chamar aqui o José Lourenço, a Maria Luísa e sua família, a Maria Valentina, o Ângelo, a Maria Eduarda, a Lorena, venham gente, por favor, venham rápido. A Maria Júlia, com suas famílias, venham todos, venham aqui à frente. O ano passado, cada um tem uma história aqui, para encher o seu coração.
Quem vai levar o fusquinha vermelho tem que ir lá para o fundo. Quem vai levar o fusquinha vermelho tem que ir lá para o fundo. Olha aqui, gente. Lembra que o padre rezou ontem pedindo a graça de Deus? Chega mais para frente. Mais para frente. Pedindo a graça de Deus. Quem não podia conceber, quem queria ter um filho, vou falar e o pai ou a mãe levanta bem alto. José Lourenço. Levanta alto, é bem alto. Maria Luísa. Maria Valentina. Ângelo. Tá na barriga. O Ângelo está aqui, gente, olha aqui. Ai, Ângelo. Que Deus abençoe. Cadê o Ângelo? Mostra para mim. Está aqui. Quem mais? Maria Eduardo, já falei. Lorena. Na barriga. Tá ali também. E a Maria Júlia? Tá aqui a Maria Júlia. Tá aqui a Maria Júlia. Ah, que coisa linda. Aqui é um lugar de bênçãos. O Senhor falou que Ele ouviria as orações feitas neste lugar. Cada um tem uma história aqui. Para aumentar a sua fé. O Brasil hoje tem mais cachorro que criança. Tem mais mulher chamando o cachorro, vem com a mamãe, do que mãe falando para filho, vem com a mamãe. Mamãe de cachorro não é gente. Mamãe de cachorro é. Então, vamos inverter isso. Olha aqui o sinal de Deus para você. E se não vier, como é que chama o neném? Como Ângelo, faça a experiência da adoção. A maravilhosa experiência que eu e a Márcia fizemos está no nosso livro. Vamos aplaudir a família, minha gente. Venha para a Canção Nova. Aqui é um lugar de bênção. Agora, levantem todas as crianças para o alto. Vamos ficar em pé. Vamos aplaudir o poder de Deus, que pode fazer também na sua vida. Olha que imagem maravilhosa. Levanta bem alto esses nenéns. Está na barriga, está na barriga. Vamos louvar e bendizer ao Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.